Então, pessoal, muito boa tarde. A gente está começando aqui uma oficina, que foi uma oficina que é um tema que muitas pessoas pedem em relação à educação e saúde. Aí a gente dividiu essa oficina em dois módulos, e aí, para quem não me conhece, eu falei, né, eu sou o professor Jorge, agora que está gravando novamente eu vou repetir, professor de Políticas Públicas de Saúde Coletiva. A gente continua com as nossas ações do Espaço Aberto para a Saúde, que visa levar informações para vocês sobre saúde, qualidade de vida, capacitação. E todas essas atividades, elas vão acontecendo de forma síncrona, 10 vezes acontece de forma de evento, a gente organiza eventos, e esses eventos, eles são todos registrados para a gente colocar no nosso canal. Eu pedi para vocês prestarem atenção no chat, para depois responderem lá a nossa enquete sobre educação e saúde, que eu vou mostrar no final o resultado, e a lista de presença vai no fim. Caso tenha alguma dúvida, põe aí no chat para a gente responder no final. Então, a gente botou esse nome, Educação e Saúde, como, onde, para quem, porque é interessante que muitas pessoas, elas, às vezes, não entendem o que é educação e saúde, como que ela pode ser feita, tem uma ligação muito grande na concepção das pessoas de que educação e saúde é algo que só dá para ser feito na atenção básica, e desconhecem, às vezes, as origens desses termos, de onde que veio, por que a gente faz de determinada forma. A gente vai tentar clarear uma oficina. A oficina, geralmente, ela está voltada para algo que você vai fazer na prática, e aí a gente tenta instrumentalizar vocês para terem uma noção do que seja, para depois tentar aplicar na prática, tendo esses conhecimentos básicos. E a gente dividiu em duas partes. A parte 1, que é a parte de hoje, eu vou falar sobre o SUS e a educação e saúde em si, como que o SUS organizou, se reorganizou, foi criado, né? Agora, esse ano, fazendo 33 anos já, para a gente poder ter uma noção de onde que veio o termo educação e saúde, de onde que ele está inserido dentro da promoção da saúde, aspectos históricos. Então, isso tudo a gente vai ver nesse primeiro encontro do módulo 1. Então, o objetivo, né, dessa oficina, descrever a mudança na orientação do SUS, explicar o que é educação em saúde, onde ela se insere, descrever os modelos vigentes e demonstrar onde pode ser realizada por quem e os grupos favorecidos. Essa parte aqui, mais do fim, vai ser o módulo 2, onde a gente vai trazer alguns exemplos de como pode ser feita essa educação em saúde, levando essa informação para a população em alguns ambientes diferenciados, dando exemplos de quais os recursos você pode utilizar, né, de o ambiente que você pode utilizar. E hoje é aquela carga mais pesada da nossa oficina, né? Porque toda hora vem mini curso na minha cabeça. Então, primeiramente, a gente vai começar falando sobre a construção do sistema de saúde, né, que ele veio depois de um longo tempo, de uma época de ditadura ou regime militar, cada um fala de um jeito, e aí as pessoas, elas não tinham tanto acesso à saúde quanto tem hoje de uma forma organizada. Então, foi um processo social, político. Hoje, por exemplo, faz aniversário a nossa Constituição, e o SUS nasceu com a Constituição, né? Hoje é o dia 5 de outubro, que o mês passa tão rápido, né? Parece que foi ontem, em novembro. E aí, a nossa Constituição, dia 5 de outubro, que é hoje, ela faz aniversário também. E o SUS, ele foi criado junto com a Constituição. O SUS já fez aí uns seus 33 anos, aí, uns meses atrás, e porque antes de ser feito, né, primeiro foi elaborada a carta, né, e depois foi se pensando em como que a gente poderia colocar dentro do SUS o atendimento igualitário, comum, que todos tivessem acesso. Então, foi um processo político, por meio da reformulação das políticas, e para a construção do SUS foi sendo fundamental, está sendo fundamental a reorientação do sistema. Então, os principais problemas de saúde que a gente conseguia e consegue ver até hoje alguns relacionados à desigualdade do acesso ao sistema de saúde, né? Então, a gente tem problemas do sistema de saúde que ainda impede a chegada de determinadas pessoas que querem, né, os cidadãos que querem um atendimento, né? Pois está lá dizendo na nossa Constituição que saúde é um direito de todos e dever do Estado, entre aspas, porque a gente sabe que não necessariamente isso acontece, e da forma como deveria, né? Então, o que acontece? Quando a gente
está ali de frente para ver essas necessidades, a qualidade insatisfatória do serviço e uma ausência da integralidade, isso chama muito atenção. Então, a gente começa a pensar assim, por que que ocorre dessa forma? Né? Será que seria falta de recursos? Será que seria a falta de organização? O que que a gente poderia imaginar que está ocorrendo? Então, são vários fatores que a gente consegue imaginar que tem relação com essa estrutura toda que está montada agora, e também com suas mazelas e problemas que podem ser resolvidos. É onde a educação e saúde entra nisso tudo. Já começa desde aqui. Na década de 90, teve uma reorientação do sistema de uma forma que a estratégia do programa de saúde, né, que é o Programa de Saúde da Família, e hoje é uma estratégia, considerada uma estratégia, ela aparece no contexto de uma política onde a atenção básica seria a porta de entrada, e é a porta de entrada do sistema de saúde até hoje. Então, se ela é a porta de entrada, como é que deve ser sistematizado o atendimento? De uma forma que a pessoa ela entre pela atenção básica, unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família, dali ela seja encaminhada e reencaminhada, assim, sendo um sistema de referência e contra-referência, ser atendida e ter a resolução do seu problema de saúde. E aí o que a gente observa? A gente vê que os pressupostos, né, ali ancorados pela estratégia da saúde da família, traz o centro da sua proposta a expectativa de reorientação a partir da atenção básica. Então, nessa imagem aqui, a gente vê a unidade básica de saúde, e aí a gente vê os níveis de atenção, né? Nível secundário, níveis especializados, você vai ter os princípios do SUS sendo atendido, e os níveis de atenção, primário, secundário e terciário, que a gente vai ver daqui a pouco, até mesmo relacionado a medidas de prevenção. E algumas diretrizes do SUS sendo respondidas, né, sendo atendidas, de regionalização, territorialização, a resolutividade, a participação da comunidade, isso tudo a gente consegue observar. Então, os pontos de atenção que a gente, uma coisa que é muito importante, que é um dos princípios, né, do SUS também organizacionais, que seria a parte da intersetorialidade. As pessoas não falam muito da intersetorialidade, mas, por exemplo, o próprio SUS, por si só, em uma unidade básica de saúde, não vai conseguir dar conta de toda a educação em saúde que tem que ser feita. Então, existem aspectos intersetoriais, né? Então, por exemplo, a gente percebe a função das escolas, das igrejas, né, das instituições de caridade, de empresas privadas, né, como organizações que vão lá e fazem atividades voltadas para a saúde, para a cidadania, né, para direitos, né. Então, existem as ações de empresas, ações, ação global, ação, né, Senai, e até mesmo quando uma instituição de ensino, por exemplo, da área da saúde, igual a gente faz, vai nas escolas e faz alguma atividade que era para estar sendo realizada pela atenção básica. Então, a gente está fazendo uma intersetorialidade e fazendo educação e saúde. Então, toda essa rede, ela fica ancorada na unidade básica de saúde, e a educação e saúde, ela está permeando todas as atividades. Por meio de quê? Por meio da Política Nacional de Promoção da Saúde, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, a expansão da estratégia de saúde da família vem favorecendo a equidade e a universalidade da assistência, né? Ou seja, atender de forma eficiente aqueles que não têm, né, muito atendimento, aqueles que são vistos com um olhar um pouco diferenciado, porque eles têm maiores necessidades. Aí a gente está falando da equidade. E a universalidade, o atendimento para todos, né? Todos que estão no território nacional têm direito ao atendimento. Então, as equipes têm sido implantadas, né, prioritariamente em comunidades que antes eram restritos ao acesso ao serviço de saúde. E assim vem crescendo a estratégia de saúde da família, né, a atenção básica no Brasil. E, consequentemente, crescendo também o uso das tecnologias de educação em saúde. Tecnologias, quando eu falo isso, não quer dizer que você vai usar um aparelho para alguma coisa. Tecnologia é adaptação do conhecimento para você ir para algum lugar, né, chegar a algum lugar com aquela pessoa, do conhecimento dela, construir o conhecimento junto com ela, usando a tecnologia leve e adequada às suas necessidades. Então, antes o sistema, na época, né, das NOB, NOAs, que foram reorientando o sistema de saúde, era piramidal. Hoje em dia, a gente já pensa no sistema que está voltado todo para atenção básica, comunidade de referência, ou seja, unidade de origem,
E, hoje em dia, a gente já pensa em teias, né, que é trabalhar em teias dentro do sistema de saúde, ou seja, você da unidade básica pode ser encaminhado para uma policlínica, mas você pode ser encaminhado para um hospital, do hospital você pode ser encaminhado para um centro de referência, então isso tudo vai dependendo muito da necessidade do cliente, né, do usuário do SUS. Então, a gente começa a pensar no aspecto da integralidade. Todas essas figuras que eu mostrei para vocês, elas trazem uma ideia da integralidade. Elas estão ligadas à integralidade da assistência, que é a integralidade do SUS, né, que a gente conhece como algo que vai fazer com que todo cidadão ele tem direito ao atendimento em todos os níveis de atenção que ele tem necessidade. Então, por exemplo, aqui no estado do Rio, nesse último mês que acabou, finalmente deram notícias que todos os municípios tinham acesso ao SAMU. Finalmente, tomara que fique assim por muito tempo, né? Porque a gente sabe que não é só ter, é também a manutenção. Então, o que acontece? O SAMU é mais uma frente de atendimento, e isso é uma integralidade. E essa integralidade, ela também está contida na educação em saúde. Quando você, por exemplo, vai orientar uma pessoa, você está atendendo ela no posto, ou no hospital, ou no ambulatório, e você vai explicar para ela de uma maneira mais completa possível tudo que ela precisa saber do cuidado dela, né, para ela ter um cuidado melhor possível, individualizado. Então, você pode falar para ela sobre o medicamento que ela toma, como que o medicamento age, quais efeitos colaterais, o que tem que fazer se der algum problema, se tem interações, né, o que pode acontecer com determinada doença, problema que ela tem de saúde, né, os sinais e sintomas, para ela ficar tendo atenção para isso, né. Por exemplo, alguns idosos tomam muito remédio para pressão, tem hipotensão ortostática, levanta e pode ficar tonto e cair, né? Então, orientar como deve levantar da cama, ou seja, um cuidado mais completo possível. Quando a gente fala do cuidado mais completo possível, nós também estamos falando de integralidade, mas aí já não é mais integralidade com a visão do SUS, do sistema operacional, é uma integralidade do cuidado, uma integralidade individualizada voltada para aquela pessoa. E ali também há o quê? A educação e saúde sendo realizada. Então, o usuário do SUS, ele não precisa, muitas vezes, necessariamente se dirigir à unidade de saúde para receber assistência curativa ou preventiva quando você tem uma integralidade, porque o SAMU vai lá, porque você tem um atendimento na sua casa com a visita domiciliária, porque você pode também, existe hoje em dia os consultórios móveis. Então, isso tudo são fatores que podem fazer com que a gente aumente aí, né, a nossa integralidade do cuidado, da atenção, e também faz com que a pessoa ela possa ter orientações e educação em saúde em todos os aspectos, em todos os lugares. Uma coisa é a orientação, que você pode dar rápida, mas a outra é a educação em saúde, que é mais complexa e mais profunda. Então, por exemplo, numa unidade de emergência e urgência, você não vai conseguir fazer educação em saúde ali, porque a pessoa ela precisa de um cuidado rápido, porque ela pode morrer. Mas quando você está, por exemplo, no atendimento domiciliar, quando você está fazendo uma visita lá, quando você está numa consulta, né, quando você está num consultório móvel, isso tudo você pode fazer educação em saúde. Então, no caso da estratégia de saúde da família, a busca ativa de casos, né, então a pessoa ela vai até a comunidade, vê, faz educação mediante a visita domiciliária, faz o acompanhamento ambulatorial, né, vê quantos casos você tem ali de algumas doenças, que são endêmicas, que podem ficar ali por muito tempo, tuberculose, hanseníase, hipertensão, né, praticamente uma epidemia, diabetes, e o fornecimento de medicamentos. E aqui a gente vê os elementos diferenciais da equipe de saúde da família, diferenciado de uma equipe multiprofissional. Enquanto a equipe de saúde da família consegue fazer uma educação de uma forma mais completa para esse cliente, esse usuário, porque ela é orientada pela promoção da saúde. Na equipe multiprofissional, a visão muito virada para o biológico, né? Cada um fazendo a sua parte ali. Então, a gente tem um enfoque familiar, aqui o enfoque é no indivíduo, um enfoque familiar na estratégia de saúde da família, prática centrada na saúde dialógica, que a gente vai falar muito daqui a pouco, isso tudo aqui, ó, da parte de saúde da família, assistência humanizada, assistência contínua, intersetorial, relações
né, horizontalizadas, né, porque não significa que vem de cima para baixo uma ordem, você vai conversar com a pessoa, enquanto que a equipe multiprofissional, você tem aquele sistema todo de encaminha, vai não sei para onde, volta, e aí você não tem cuidado com tanta atenção quanto deveria ter. Atenção que eu digo assim, uma atenção completa, a atenção deveria ser completa, mas a atenção por partes e fragmentada atrapalha o cuidado ao sujeito. Nessa segunda parte agora, desse primeiro módulo, a gente vai falar de um breve histórico da educação e saúde e a relação dela com o SUS. Então, a educação e saúde, por definição, se constitui um conjunto de saberes e práticas orientadas para a prevenção de doenças e promoção da saúde. E ela se ocupa de métodos pedagógicos para transformar o comportamento e a saúde das pessoas. Aqui tem alguns elementos-chave que a gente tem que destacar. Métodos pedagógicos e transformar comportamentos. Então, se você observar, a educação em saúde, por definição, traz no nome, né, na definição dela, alguns conceitos que são muito individuais. E é um recurso no qual o conhecimento cientificamente produzido na área da saúde atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que compreende-se o processo de saúde e doença. Aí é interessante um texto que eu sempre falo para os alunos lerem, um texto pequenininho que eu fiz há muito tempo, eu não sei, depois eu posso deixar de acesso para vocês, que fala do processo de saúde e doença. O nome já diz, é um processo, é algo dinâmico, não é algo que é concreto. Toda hora vai mudando ao longo dos anos. Então, antes o estresse não era doença, hoje o estresse é considerado, de certa forma, doença. Né? Antes, as doenças mentais eram né, tinha que ter exorcista, porque a pessoa estava possuída por algum demônio. Hoje, as doenças mentais elas são descritas e entendidas em livros, né, de saúde mental. Antes, a saúde mental não tinha muito valor, piti, brincadeira, e você não tem nada. Hoje, você sabe que o peso que dá para a saúde mental é muito maior. O que eu estou tentando dizer com isso? Que as estratégias que nós vamos ter que utilizar para a educação e saúde vão mudar, porque a saúde, o entendimento da saúde e da doença muda através dos anos, através dos séculos, através das décadas. E isso a gente vai ver nos próximos slides. Então, algumas coisas que a gente achava que não era tão importante, hoje são muito importantes. E outras que eram consideradas que eram muito importantes, hoje também não têm mais importância. Então, por que essas doenças ou situações, elas saem de cenário? Porque o mundo vai avançando e vai tendo outras formas de ver saúde e ver doença, que envolve a política, aspecto geográfico, econômico, cultura, como você vê, né, a saúde e a doença, os determinantes. E a história das políticas públicas no Brasil, a gente percebe muito essa visão voltada para a doença, voltada para a ideia de que ter hospital é ter saúde, né, ter qualidade de vida, ao invés de você pensar em promover sua saúde, né, receber orientações adequadas, a pessoa, ela simplesmente pensava o seguinte, tem vários hospitais aqui, eu estou bem, eu estou seguro. Ué, mas tem que ir hospital com saúde? Não faz muito sentido. Mas o processo de saúde e doença do brasileiro é a visão de que se tem hospital, está tudo certo. Se não tem hospital, eu posso ficar doente e morrer. Só que esquecem que a saúde é algo construído ao longo do tempo, né, da qualidade de vida, de como que você percebe a saúde e a doença. E aí esse conceito, né, que a gente está falando aqui, que vem várias coisas. A gente utiliza muito o nome educação em saúde, mas você pode encontrar na literatura educação na saúde, né, onde as pessoas da educação, os estudiosos da educação, dizem que seria a saúde utilizando os recursos da educação. Educação para a saúde, com o objetivo, né, de você levar o conteúdo para essas pessoas e esse conteúdo ser absorvido ou não, vai depender de como você interage. Educação e saúde, né, como ambas caminhando juntas, que seria o conceito muito mais interessante e atual que a gente percebe, porque a população, a pessoa, ela vai construindo o conceito dela na mente do que é saúde, que é qualidade de vida, sim, como ela precisa de recursos, né, educacionais e vai ter estímulos de informações que vêm da educação e estratégias educacionais que a gente vai falar. E aí também estratégias de como ela vai absorver esse conteúdo. E educação da saúde, né? E aí a educação, aqui nesse caso,
prestada pela saúde, né, mas a gente utiliza mais de maneira geral a educação em saúde. E que essa imagem ela visa mostrar para a gente que hoje em dia a gente fala muito em educação comunitária, a educação da saúde, e a gente vai pensar sempre que isso é algo construído, não algo imposto. A educação em saúde é um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo o maior controle desse processo, essa definição no Ministério da Saúde no manual. Então, quando a gente vai pensar em educação em saúde, geralmente aparece essa ideia aqui, de capacitação para a melhoria da qualidade de vida, incluindo o controle desse processo. O que seria esse controle desse processo? O empoderamento do sujeito. Aí entram outros conceitos, como, por exemplo, humanização, acolhimento, né, resolutividade. Isso tudo é importante a gente lembrar. A promoção da saúde é um processo que visa capacitar as pessoas e as comunidades a melhorarem sua qualidade de vida e bem-estar geral. Isso está na Carta de Ottawa de 1976. Olha que interessante. As duas definições são muito parecidas. Mas por que isso acontece? Porque uma coisa está dentro da outra. Então, a promoção da saúde, ele traz uma ideia de melhoria da qualidade de vida, tarará, da comunidade, é muito próximo. E elas se confundem muitas vezes. Por isso que é importante a gente, quando vai fazer um concurso, estudar a literatura que está dizendo lá. Porque você pega aí e compara praticamente a mesma coisa, muito similar. Mas qual é a diferença prática disso, quando a gente vai observar? A promoção da saúde é uma abordagem mais ampla, né? Ela vai além da educação em saúde. Ela busca criar um ambiente propício para a saúde, envolve a comunidade de forma ativa e considera todos os aspectos do bem-estar. E a educação em saúde, ela é parte importante da promoção da saúde, tem um foco mais estreito na troca de informações e na mudança de comportamento individual. Então, uma coisa tem a ver com algo abrangente, mais amplo, né, envolve a comunidade, ambas envolvem a comunidade, mas uma vai ter uma troca, que não é, né, a gente não pode falar passar, não pode falar transmitir conhecimento, porque o conhecimento ele é construído. Então, é essa troca de informações em nível individual. Aqui vem mostrando, né, uma das estratégias da política de promoção da saúde é atuar na prevenção. Então, promoção da saúde é algo que visa a qualidade de vida, bem-estar dos grupos, coletividade. Por meio da educação em saúde, podemos instrumentalizar essas pessoas e empoderar elas. E a prevenção são medidas pontuais que visam evitar, né, alguma coisa, alguma doença, algum agravo, alguma situação. Então, a prevenção primária, a gente vê aqui vacinação. Na prevenção secundária, a gente observa a detecção precoce. Então, a pessoa passou dos 40 anos, já está com um problema de pressão alterada, vai lá e vai ter uma detecção precoce, para não morrer, né, precocemente, ou de infarto, ou de um AVE, né, que é acidente vascular encefálico. Então, é mais rastreio. E a prevenção terciária é a reabilitação do indivíduo. Então, alguém que sofre um acidente de trânsito, quebra todo, está fazendo fisioterapia, precisou de intervenção cirúrgica, está participando de um programa de reabilitação. Então, assim, prevenção está dentro da promoção, mas é algo muito mais pontual e visa, né, resolver um problema daquela pessoa naquele momento ali. E algumas são muito específicas, como vacina, cirurgia. Então, prevenção é uma coisa, promoção da saúde é outra. Por que você está falando isso? Porque a educação em saúde, ela ocorre tanto para você prevenir as doenças, quanto para você promover a saúde. Então, é importante a população estar orientada de como funciona o sistema, qual o nível de atenção que ela está inserida, e você, como profissional de saúde, orientar esse grupo ou essa pessoa, né? Então, assim, a promoção da saúde tem um enfoque integral, holístico, ações amplas, participação ativa e foco na prevenção e bem-estar. Então, é interessante lembrar aqui uma palavra que chama muita atenção, que eu falo muito, muito com os meus alunos, até hoje de manhã eu falei, em relação à palavra holístico. Então, o que acontece? Holos significa o todo. Quando a gente está dentro de um paradigma biológico, um paradigma voltado para a doença, atendendo num posto de saúde, né, você consegue ter uma visão
pouco menos fechada. Você consegue, né, por exemplo, um agente comunitário de saúde, ou você mesmo como profissional de nível superior, enfermeiro, médico, o que for da estratégia, você vai lá visitar, você consegue saber o ambiente onde aquela pessoa está, se ela está numa situação de encosta, se aquela casa vai desabar, se ela tem contato com o esgoto, como que é o tratamento da água dela, se tem muita umidade na casa dela. Você consegue perceber se aquele terreno ali está numa área que, se chover muito, pode alagar ou levar a casa da pessoa. Tudo isso você consegue saber. Isso é uma visão mais completa. Você tentar ver o máximo possível. Né? Em alguns casos, até para pescadores e mulheres grávidas também, olhar até a maré, olhar a lua. Né? A lua está cheia, então, aí você vai pensar, né? A maré está alta, pode ter mais partos. Então, isso é o holos, é o holismo. Eu estou falando isso porque, às vezes, as pessoas elas confundem esse termo e falam assim, dentro de um hospital, orientando alguém, na beira do leito, ou até mesmo no ambulatório dentro do hospital, que você está tendo uma visão holística. Você não tem visão holística dentro do hospital. Você vai, geralmente, atender aquela pessoa, passar o medicamento, né, que ela tem que tomar, falar as coisas ali rapidamente, se ela tiver dúvida, e próximo. Então, o holismo é algo muito amplo, que as pessoas estão utilizando de uma forma muito popular, mas que não é essa forma reduzida como o povo está usando. As pessoas confundem um pouco integralidade, né, que seria dar o cuidado mais integral possível, completo, individualizado. Isso não é holismo. O holismo é olhar a natureza, é olhar o meio ambiente. E isso é importante para a educação em saúde, porque quando a gente olha o meio ambiente, olha onde a pessoa está inserida, olha a história de vida dela, você já está mais ligado à educação popular em saúde, que você vai conhecer esse indivíduo e saber ali das histórias de vida dele, né, onde ele está, o que ele está acostumado a fazer, né, qual o conhecimento popular que ele utiliza para se tratar. Então, isso tudo é importante. Outra coisa é a educação, né, quando a gente tem a participação ativa nessa educação em saúde, onde o sujeito ele vai trazer as informações do que ele já faz e a gente vai discutir com ele algumas ações que ele possa melhorar ou não, e evitar impor a sua opinião, impor o que é o protocolo. Então, a educação em saúde leva informações, mudança de comportamento individual, métodos de ensino, foco na conscientização. E a promoção da saúde, olha que interessante, ó, já traz um conjunto de políticas, planos e programas com ações que podem ser individuais e coletivas. Está vendo por que as definições se confundem? Porque uma coisa é ampla, que é a promoção, e a educação está dentro da promoção. Então, as pessoas que elas estão participando de uma ação de educação em saúde, elas estão cumprindo ali, né, os profissionais estão cumprindo a política de promoção da saúde, mas o instrumento e recurso, o meio pelo qual está sendo executada é a educação em saúde, que aí vai utilizar seus recursos, né, dinâmicas, terapia de grupo, roda de conversa, grupo terapêutico. Então, essas coisas todas a gente vai ver depois. O uso de aplicativos, né, que hoje em dia está sendo bem utilizado. Então, a promoção é compreendida de uma forma mais abrangente. Então, promover a saúde é bem mais do que prevenir doenças. Então, a gente sabe que os saberes e práticas de educação em saúde foram impregnados de discursos sanitários, que fizeram o uso de estratégias comunicacionais voltadas para o modelo biológico. Então, aquilo que eu tentei explicar para vocês. Tanto que a gente traz uma ideia de que saúde é ausência de doença, e que a doença é algo causado por alguma bactéria, fungo, germe. Então, o nosso paradigma biológico é muito forte, a visão do brasileiro de doença. Em algumas culturas, as pessoas não se sentem bem, não vão trabalhar. Né? Eu estou com dor de cabeça, eu estou me sentindo mal, com cansaço muito grande, não vai. Na nossa cultura, não. As pessoas, elas colocam, hoje em dia, máscara, mas antigamente nada. E vão trabalhar. Então, assim, para algumas pessoas, isso não é doença, não é nenhum problema. Enquanto que a gente sabe que saindo, né, de um sistema aí de isolamento na pandemia, o quanto que isso foi grave.
Então, o discurso sanitário que eu estou dizendo aqui é um modelo que antes ele era colocado de uma forma assim, evita a doença fazendo isso, isso e isso. Se não fizer, você pode até ser preso. Então, a gente tem que evitar a doença. Como que a gente evita a doença? Com esse discurso higienista normatizador, né, que foi aí aplicado no Brasil desde a época lá do início das políticas públicas. A gente vai ver aqui do século XIX em diante, antes até disso também. E o que a gente percebe é que, com o tempo, né, a gente viu que essa prática de intervenção normatizadora e práticas de educação em saúde voltadas para isso, teve a origem social na prática médica, que era aceita com as práticas de educação, mas que tinha os propósitos ideológicos, políticos e econômicos, né, que eram os grandes portos no Brasil de exportação, tinha muito rato, e peste bubônica, e febre amarela, né, e por aí vai. A gente vai ver isso. Aqui, por exemplo, ó, mostrando uma foto de 1876, foto não, né, uma ilustração da febre amarela, ilustrada como a morte. Então, você vê que a quantidade de vetores nos grandes centros ainda era muito grande, né? Não tinha um controle sobre isso. E esses vetores causavam doenças, assim como causam até hoje, só que hoje tem um controle maior e uma conscientização maior, porque teve uma educação em saúde, seja ela normatizadora ou não, mas de certa forma funcionou. A gente sabe como prevenir dengue, como prevenir, porque não está no vírus em si que vai chegar a você, mas sim no mosquito, então a gente entende isso. Aqui uma outra coisa interessante que vem mostrando os tigres, como eram conhecidas as pessoas que catavam, pegavam, né, o cocô, os xixi, os excrementos dos, dos senhores lá da época do Império, né, e era tudo feito em pinico, e eles coletavam isso, aí tinha o nome de tigres rajados, porque eles andavam com listas, né, de cocô pelo corpo, e aí depois jogavam isso tudo na praia. Né, que você vê que desde aí já começaram a ter essa prática horrível, né, que até hoje a gente continua fazendo isso, né, emissário submarino e muitas coisas, às vezes tem tratamento de esgoto, e nessa época aí, 1700, 1600, por aí, as pessoas acreditavam que os gases podres do chão causavam doenças, né, que eram chamados de miasmas. E uma curiosidade inútil em relação a isso é que o maio é o mês das noivas, porque na época lá na Europa, maio era o mês que você saía depois era a época de banho, né? Então as pessoas tomavam banho uma vez por ano e aí ficava menos odor ruim e aí casavam naquele período ali. E tudo tem uma explicação histórica, né? E a gente acha muito bonito, né? O buquê de noiva é poder esconder o cheiro, as saias, né, e roupa pesada para poder esconder o cheiro das partes do corpo. E existe até um ditado em inglês que, para a gente nunca iria entender esse ditado, que dizia assim, você pode perder uma criança nessa água, que, na verdade, era o seguinte, como o banho ele era tomado uma vez por ano, e às vezes naquela banheira, todo mundo tomava banho e se lavava, né, naquela água da banheira. E o último a tomar banho era a criança, então os idosos iam primeiro. E aí veio esse ditado, você pode perder uma criança nessa água. Ou seja, era uma coisa bem imunda. E hoje em dia a gente tem pavor de sujeira e de odor e tudo mais. Ou seja, a educação em saúde, mesmo ela como prática sanitária normatizante, ela fez muito efeito e fez com que a sociedade se transformasse ao longo dos anos. Uma outra curiosidade aqui também era em relação, né, aos caçadores de ratos. Né? Então, você vê que era uma profissão. Você ganhava dinheiro para caçar rato. Então, na segunda metade do século XIX, a precarização das condições de trabalho, moradia e nutrição das classes populares justificou essas ações de disciplinamento para poder diminuir essas doenças nos centros urbanos. Então, era um exercício de controle social sanitário. Aí dizem as pessoas, historiadores, né, da época, que as pessoas eram pagas para poder capturar rato, para diminuir a peste bubônica e outras doenças também, febre da mordida do rato e leptospirose. E naquela época as pessoas não sabiam que, né, só conheciam muito aquilo que aparecia, o que matava mais. Então, não se tinha um conhecimento científico avançado hoje para saber
A peste bubônica aparecia. Por que tem esse nome, né? Porque apareciam os bulbões, né? Os linfonodos da pessoa, principalmente da região inguinal, ficava arroxeados e grande, muito grande. E aí as pessoas, alguns historiadores diziam que pessoas criavam rato em casa para vender para o governo, que aí ganhava dinheiro com isso. Aqui os caçadores de rato. E aqui uma ilustração muito interessante da época da revolta da vacina, porque a polícia sanitária, né, você tinha que era obrigado a tomar vacina e também obrigado a fazer várias coisas que antes foi mudando o perfil dessa população. Então, você joga os dejetos onde? Não pode. Ó, essa água aqui, de onde veio? Tem que ferver, tem que tratar a água de uma outra forma. E assim foi, né, o processo de sanitarização, foi modificando até a gente ter uma segurança hoje nas nossas vidas. Então, no Brasil, no século XIX, o discurso sanitário segue a tendência europeia, se concentrando nas cidades, hospitais. Os hospitais eram locais que era considerado hospício, prisões e escolas, né, que despontam como espaço de atenção. Então, nesses locais, a gente tinha a parte da orientação, né? No hospital, no hospício, que aí todo mundo iria fugir, né? Não queria ficar lá, prisão e escolas. Olha só, as escolas. Hoje a gente faz muita atividade nas escolas, as escolas eram um espaço de atenção também. E aí fazia-se muita educação ali. E aqui uma outra ilustração icônica, que toda hora a gente vê isso nos livros e na internet também, como que o Oswaldo Cruz foi limpando as favelas, né, com medidas de higiene. Então, é como se fosse a favela uma coisa, né, um sujeito feio e cheio de piolho, onde ele vai passando lá o pente da delegacia da higiene e limpando tudo, limpando o morro da favela ao lado da estação de ferro central. Para isso, intimou os moradores a mudarem em 10 dias. Então, tinha essa coisa também de alguns morros no centro do Rio foram explodidos, né? Foram derrubados, né? E aí essas pedras foram fazer o aterro do rio e outros locais também. Aqui em Niterói, muita parte também foi aterrada com pedras, e era para diminuir os morros nos centros, que se acreditava que ia ter menos aglomeração, menos chance de ter doenças naquela área. E lembrando que a importância era os portos, né, para poder dali sair os navios, os grãos não irem contaminados, nem ter nenhum problema de rato, e as pessoas continuarem comprando do Brasil. Então, a gente tinha a situação caótica de persistia febre tifoide, febre amarela, varíola, peste bubônica, né, e a população de ratos e pernilongos e vetores só se multiplicavam. Então, foram organizados aí os dois médicos, né, o Emílio Ribas e o Oswaldo Cruz, começaram essas campanhas que a gente ilustrou aí. E, em virtude da necessidade de domínio das epidemias, né, do controle delas, a gente precisou fazer isso por causa do controle da agroexportação, como eu já falei, e desenvolveram as práticas sistemáticas, normatizadoras. Então, no início da década de 60, com o advento da medicina comunitária, começou a ter a participação da comunidade para a solução de problemas de saúde. Então, começa-se a visitar essas comunidades, saber o que você faz, o que você pode ajudar, né? Então, ver assim, um conhecimento e envolver essa população. Mas ainda era uma coisa muito normativa, né, e verticalizada. Na década de 70, surgiram movimentos que buscavam romper com a tradição autoritária e normatizadora da relação entre o serviço de saúde e a população, destacando-se o movimento de educação popular e saúde, que depois isso voltou à tona nos anos 2000, e todo mundo falando muito disso, educação popular e saúde, papapá, papapá, mas esse movimento já existia desde a década de 70, que é valorizar a pessoa que está ali sendo atendida pelo sistema de saúde. Ela tem conhecimento, né? Ela tem alguma bagagem histórica e ela, de certa forma, não pode ser menosprezado esse conhecimento, né? Tem que ser ouvida e você construir ali o conhecimento junto com essas pessoas. Então, a educação popular e saúde tem priorizado a relação educativa com a população, rompendo essa verticalidade e a relação
profissional usuário, né, que é sempre muito de cima para baixo. E aí uma ideia mais horizontal, que eu falei para vocês. Então, se valoriza as trocas interpessoais, as iniciativas da população, e pelo diálogo busca-se explicitação e compreensão de um saber popular. Aí botei aqui alguns símbolos, que é o que a gente para pensar, né, na educação. Você vai chegar lá e vai falar para a pessoa, olha, você tem que tomar esse remédio aqui, né, que é um remédio que vai servir para diminuir a sua dor aí de estômago. Aí a pessoa vai chegar lá e vai falar, não, mas para minha dor no fígado, né, aí a gente sabe que fígado não dói porque não tem terminação nervosa, o que está doendo é outra coisa, provavelmente estômago. Aí a pessoa vai falar, a minha dor no fígado, eu tomo boldo, não preciso. Então, você vai ouvir essa pessoa e saber ali, olha, conversar com ela, você toma esse boldo, você melhora? Quanto tempo você melhora? Mas aqui o remédio vai com você, vai com o senhor, entendeu? Se achar que tem necessidade, o senhor toma. Se não precisar, né, você deixa ele para depois você traz de volta aqui, se não usar. Então, assim, esse é o conhecimento popular somado ao que a gente já tem da medicina alopática, e não você chegar e falar para a pessoa que ela tem que fazer aquilo ali. Algumas pessoas vão aceitar, né, outras não. Então, é importante a gente ter esse conhecimento que existem, por exemplo, rezadeiras e benzedeiras, né, existe ali a troca das ervas, o conhecimento popular passado de geração em geração. Então, esse diálogo, ele é importante nessa troca de informações. A gente não pode negar que existe um conhecimento popular, né, até porque antes, quando não existia nada de atendimento de SUS, e as pessoas conseguiam sobreviver. Uma erva tal mata verme, né? A erva tal diminui a minha dor, a erva tal serve para digestão. Ah, quando eu estou me sentindo mal de espírito, né, de uma sensação estranha, eu não consigo dormir bem, estou me sentindo muito quieto, vou na benzedeira, resolve. Então, as práticas populares, elas sempre existiam, não vão deixar de existir. O problema é que a gente tenha perdido a tradição delas, né? Por causa em detrimento disso, de você chegar e achar que a solução está numa pílula, né? Está numa cápsula. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí entra a educação em saúde de novo, o empoderamento da pessoa, né? Então, por exemplo, muitos velhinhos adoram ficar tomando cálcio para tudo quanto é lado. A grande pergunta que você tem que fazer para esses idosos é: você tem algum antecedente na sua família de osteoporose? Você sofre, né, na família, alguém já sofreu, né, de queda, quebrou osso com facilidade? Porque a osteoporose você não precisa nem cair, né? Dependendo de como você faz a angulação ali do seu corpo, o osso já quebra. Tem histórico na família? Como é que está o seu exame de sangue em relação a isso, né? Aí a pessoa vai lá e começa a tomar um monte de cálcio para tudo quanto é lado. E o cálcio, ele vai favorecer o depósito nas artérias. E com o tempo, o que vai acontecer? Esse idoso vai piorar a arteriosclerose dele, vai fazer com que ele se sinta, possa ter um acidente vascular encefálico, a pressão aumente ainda mais. Então, isso tudo são fatores que a gente pode empoderar a população através do conhecimento científico. E isso é uma tecnologia, é você adaptar o seu conhecimento científico ao conhecimento, levando isso para a população. Da mesma forma que existe a tecnologia social, onde esses, né, usuários do SUS, né, as pessoas da comunidade, cidadãos, eles têm conhecimento. E esse conhecimento ele também pode ser incorporado no SUS, igual a gente já, né, tem incorporado. Shiatsu, acupuntura, fitoterapia, né, e por aí vai. São considerados conhecimentos milenares, né, centenários, né, milenar no caso na medicina chinesa. Então, o que acontece? Para a construção do SUS, né, foi e é fundamental a educação em saúde, e que ela esteja sempre presente na vida do ser humano. Então, o que a gente observa nesse contexto educativo? Que a modificação de um comportamento, de hábito de vida, ele é muito importante, mas ele parte de ambas as partes. Ele parte tanto, né, da interação da educação com a saúde, de uma forma que isso vai potencializar a saúde desse indivíduo. Então, a educação e saúde ela é multifacetada, ela tem vários aspectos que são importantes a gente lembrar. Conhecer o sujeito, humanização, integralidade da atenção, que é do sistema, integralidade do cuidado, que é dar o cuidado mais completo possível,
conhecer, né, o processo de saúde e doença desse sujeito, da forma, da história de vida dele, conhecer o que ele já traz de bagagem, né, de conhecimento, das práticas populares que ele já tem, familiar e tudo mais, e lembrando que essa parte da educação, ela envolve concepções da área da saúde, mas que tem também posições político-filosóficas, né? Porque uma coisa é você orientar, por exemplo, um índio, né, o indígena, né? Porque hoje é indígena. Então, você não pode... Como é que você vai orientar um indígena sobre alguma coisa relacionada à saúde se ele tem umas práticas que são dentro da cultura dele? Então, você tem que conhecer para poder você conseguir adaptar, ó, aqui está o remédio, mas vamos conhecer essa prática. Como que vocês fazem também para melhorar essa dor? Então, eles vão falar lá se é erva, ou se vai fazer alguma pagelança, né? Se vai encontrar com pajé, com líder religioso. Como é que isso é feito? Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que o ser humano ele não pode ser deslocado da cultura dele, do modo de viver, para ele agora se adequar a um modelo biológico, como se só existisse aquilo ali, para educar, para fazer orientação. Então, o usuário ele é reconhecido como um portador de um saber, é um processo de saúde, doença, cuidado, capaz de estabelecer um diálogo, né, com o serviço de saúde, desenvolver uma análise crítica no aperfeiçoamento das estratégias de luta e de enfrentamento. Então, entre os dois modelos, a gente tem aqui a educação em saúde, que foi uma pergunta que eu fiz no quiz aí para vocês, que a gente tem dois modelos, um modelo tradicional de educação em saúde e um modelo dialógico. No modelo tradicional, historicamente hegemônico, ele é focado, né, na doença, na intervenção, na cura, e ele é verticalizado, biológico, e ele visa prevenção de doenças e prima pela mudança de atitudes e comportamentos individuais. Nesse modelo tradicional, a gente faz a educação de uma forma vertical, como se só o profissional de saúde tivesse o conhecimento e dita o comportamento a ser adotado, né? Então, aqui tem essa coisa do silêncio, né? No outro slide, eu coloquei aqui, ó, cadê o slide anterior? Assim, uma orientação, ó, você tem que fazer tal coisa, né? A imagem ali. E quando a gente vai agora para o modelo dialógico, que o nome já diz, de diálogo, é uma prática educativa sensível às necessidades do usuário, vem em oposição ao modelo tradicional e busca uma prática de saúde mais completa, porque ela vai buscar ali o diálogo, né, com esse indivíduo, conhecer esse indivíduo, as crenças, os hábitos, os papéis, né, de cada um. E o segundo princípio parte da premissa de que envolver o indivíduo nessa ação se contrapõe a uma imposição. Então, isso tem muita relação também com humanização, acolhimento, né? E aqui vem mostrando, né? Você, uma funcionária, não sei se é enfermeira, uma médica, interagindo ali, mostrando como segura o bebê, como amamenta, como é que você faz? Mostra para mim, então, vamos adaptando. Então, o processo educativo dos núcleos de atenção à saúde da família, de educação em saúde, a gente hoje em dia pensa em problematizar mais, uma reflexão crítica, né, construir conhecimento, ser horizontal, dialogar, defesa dos direitos humanos, descentralizado só de uma área. Então, por exemplo, não é só educação, não é só saúde, é todo mundo trabalhando junto. Valorização de diversos saberes, reconstrução coletiva desses saberes. Então, o modelo emergente da educação em saúde pode ser referido como modelo dialógico, que é o mais utilizado, né, ou deveria ser o mais utilizado. E os usuários de serviços de saúde, ele tem um saber, né, embora ele é diferente do saber técnico-científico, ele não pode ser deslegitimado. A prática educativa nessa perspectiva busca o quê? Como a gente já falou anteriormente, a autonomia e responsabilidade desse sujeito, o empoderamento, ter a capacidade de decidir sobre o que ele quer fazer, como ele vai fazer, né? E aí ele tem uma compreensão maior, né, dessa parte do desenvolvimento, né, da saúde dele, do entendimento do que é saúde e do que é doença. Então, essa imagem ela é bem interessante, porque ela mostra isso, né, que seria de um lado o profissional de saúde, do outro o usuário do SUS, ou o usuário do sistema, né, porque tudo é SUS, né, até o que é particular também é SUS, pela norma, né, pela definição, porque um complementa o outro. Então, você está orientando, e no meio aqui a gente tem uma cor, que seria o que, esse verde mais escuro, foi o que foi formado da concepção daquela orientação, daquela educação em saúde dentro do processo de
de promoção da saúde ali. Então, a gente viu que o SUS ele foi se reorganizando, que a educação e saúde tem um papel muito importante na prevenção de doenças e na promoção da saúde, né? O que você faz para manter a sua saúde? Nós vimos que a promoção da saúde, ela é uma política ampla, que dentro dela tem a educação e saúde, né? Que os conceitos, em certos momentos, se sobrepõem, mas que a promoção é algo amplo. Vimos as concepções um pouco de integralidade, que uma coisa é a integralidade do SUS, uma outra coisa é a integralidade, né, do cuidado. Nós vimos que a educação em saúde, ela é importante, tem um modelo ali, que são dois principais modelos, né, o modelo dialógico e o modelo tradicional, sendo o tradicional o mais ruim, que tem menos adesão, né, o menos eficaz, melhor dizendo, né, porque em alguns momentos o modelo tradicional ele vai ter que se impor, né, então, por exemplo, a pessoa tem tuberculose e tem que tomar um remédio, se ela não tomar um remédio, vai chegar um momento que não vai ter mais antibiótico que mate o bacilo dela. Então, ali não tem muito o que negociar, entendeu? Mas todos os modelos, eles convivem ali. A educação popular em saúde, né, que é muito importante, que a gente falou, o processo de saúde e doença do indivíduo deve ser reconhecido, e a educação popular em saúde traz essa ideia de ouvir as crenças e o que a pessoa entende de saúde e de doença. Aqui mostrando que a educação em saúde pode ser feita, né, pela agente comunitário de saúde, numa visita domiciliária, você pode fazer isso em algumas ações, né, em algumas igrejas, clubes, né, não existe local específico para você fazer educação em saúde que só dentro do posto, né, só dentro da unidade de saúde. Aqui é uma visita domiciliária, em local muito afastado do cliente acamado, você pode, por exemplo, ir na casa das pessoas, você pode ir em igrejas, em eventos de escolas, e aqui a gente mostra algumas coisas que a gente faz nas escolas, né, mostrando os nossos aplicativos que a gente utiliza, criamos muitas estratégias aí de tecnologias que a gente utiliza nas aulas, palestras, orientações, jogos, tudo isso a gente faz com as crianças e adolescentes. Aqui eu vou finalizar, vou colar aqui para vocês a lista de presença, e aqui eu queria mostrar para vocês o resultado se vocês fizeram, né, o, o nosso, a nossa enquete. Mas não posso deixar de colar aqui, senão vocês me matam, né, a lista de presença. Ai, gente, cadê o Meet, meu Deus? Era para ser uma coisa rápida. Ocultar. Pronto, agora acho que vai. Interromper compartilhamento. Vou colar aqui para vocês a lista de presença. Aí, já estão aqui perguntando, né? Qual é o link do formulário? E aqui eu queria mostrar para vocês aí salva aí, ó, vocês vão ter até 1 hora para poder responder isso, não precisa se preocupar. Deixa eu fazer um print aqui para poder a gente divulgar também nas redes sociais. Agradecer a Rebeca, Gabriela, Juliana, Samuel, Lohane. E quem respondeu a nossa atividade, que foi interessante aqui, ó, já participou de alguma ação de educação e saúde, né? Aqui ficou meio a meio, 5 como ouvinte, 5 como profissional. Né? A gente teve aqui também, você já participou de alguma oficina de educação em saúde, né? Que foi igual a essa que a gente está falando aqui. Aí, a maioria não, né? Mas algumas pessoas participaram. Você sabe algum tipo de abordagem em ensino de educação em saúde? Talvez, eu acho que vocês deveriam saber, sim, né? Com a aula vocês acabaram percebendo que sabiam do modelo dialógico e do modelo tradicional. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. E espero vocês no módulo 2. A gente está bolando aí também um evento que vai ser sobre saúde, trabalho e ambiente. Ele vai ser no final de novembro. Aí fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar. Vai ser um evento nacional, vai ter muitas pessoas da Fiocruz também ajudando a gente. Dúvidas?